Às 4 da manhã, a aurora ainda não despontara e o céu sobre Ryazan e Volgograd permanecia imerso na quietude da noite. Embaixo, os gigantescos complexos de refinação petroquímica, o coração energético da Rússia, erguiam-se como fortalezas de aço. O vapor subia das chaminés, misturando-se com o orvalho matinal. De repente, o silêncio foi rasgado por centenas de explosões aterrorizantes que se aproximavam de várias direções. Centenas de drones suicidas de longo alcance da Ucrânia foram lançados num ataque de saturação. Imediatamente, o sistema de defesa aérea russo rugiu. Os complexos Pantsir-Sun e Torm-2 abriram fogo. As munições de 30mm rasgaram o céu noturno. Mísseis de curto alcance subiram a alta velocidade, criando centenas de pequenas explosões consecutivas como fogos de artifício mortais. Uma série de UAVs inimigos explodiu no ar, caindo despedaçados. As baterias antiaéreas russas eliminaram calmamente vaga após vaga destes iscos. Mas aquilo era apenas teatro. Enquanto todo o sistema de radar estava ocupado a limpar o céu daquele enxame de UAVs baratos, o verdadeiro desastre abateu-se. Voando a altitude extremamente baixa, colados ao terreno rápidos, como fantasmas, surgiram dezenas de mísseis de cruzeiro, furtivos Storm Shadow britânicos e Taurus alemães. Tinham voado centenas de quilômetros sem serem detectados, guiados por satélites da NATO e programados por técnicos britânicos e alemães. O sistema de defesa aérea russo detectou-os no último segundo. Os mísseis Pantsir tentaram interceptar, mas já era tarde demais. O alvo deles não eram as chaminés, mas sim as torres de destilação principais e os gigantescos tanques de pressão. 10, depois 20, depois 30, metroísseis no valor de milhões de dólares embateram no núcleo de aço das fábricas. Uma explosão de proporções bíblicas ocorreu, o solo tremeu como num terremoto. Dezenas de bolas de fogo gigantescas ergueram-se engolindo a noite, iluminando toda a região. O fogo e o fumo subiram centenas de metros. As gigantescas colunas de refinação Orgulho Industrial da Rússia foram rasgadas, retorcidas e colapsaram sob o guincho aterrorizante do metal. Milhões de litros de petróleo bruto começaram a derramar, transformando o solo num verdadeiro mar de fogo. As chamas alastraram a uma velocidade incontrolável, engolindo os edifícios administrativos, as tubagens e os tanques adjacentes. Um fumo negro e espesso subiu denso como uma parede, cobrindo totalmente o céu, transformando a alvorada num crepúsculo apocalíptico. O fogo era demasiado grande, o calor demasiado terrível. As equipas de bombeiros não conseguiam aproximar-se. Apenas podiam observar de longe, impotentes, vendo o coração energético do país arder violentamente. Ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância, num bunker de comando subterrâneo fortificado e perfeitamente camuflado perto de Lviv, o ambiente era totalmente oposto. Dezenas de oficiais de ligação de alto calibre da NATO, principalmente britânicos e alemães, estavam sentados diante de ecrãs de satélite gigantes. Monitorizavam os sinais térmicos de Ryazan e Volgograd. Quando as manchas de fogo branco irromperam, confirmando que os alvos tinham sido atingidos, eles aplaudiram, abraçaram-se e parabenizaram-se. Um brigadeiro-general britânico, o homem que planeou diretamente a trajetória de voo dos Storm Shadow, sorriu com arrogância. Ele acreditava ter acabado de perfurar o escudo impenetrável da Rússia. Eles não sabiam. Tinham acabado de assinar a sua própria sentença de morte. Tinham acabado de despertar uma fúria que jamais poderiam imaginar. O Kremlin não convocou conferência de imprensa, Moscovo não condenou. Toda a Rússia mergulhou num silêncio assustador. Um silêncio mais pesado que 1000 declarações de guerra. A fúria da Rússia não se revelou em rugidos, mas em ações. Imediatamente, uma ordem breve, mas fria como aço, foi emitida a partir de Moscovo. A Operação Escuridão Absoluta foi ativada. O objetivo não era uma retaliação proporcional. O objetivo era a paralisia total. O objetivo era repelir o inimigo arrogante que ousara tocar no território russo. Imediatamente das bases aéreas estratégicas de Olenia e Engels, dezenas de bombardeiros estratégicos Tu-95 milissegundo e Tu-160 Cisne Branco rugiram. Os seus motores rasgaram o céu noturno, descolando com centenas de mísseis de cruzeiro K-101 sob o Mar Negro. As corvetas de mísseis da classe Buyan M
e os submarinos Kilo da classe Warszawianka posicionaram-se silenciosamente. Os tubos de lançamento vertical cheios de mísseis calibre estavam prontos para disparar. No céu do sul da Rússia, esquadrões de MiG-30 e AMK, transportando mísseis hipersônicos Kinzhal, descolaram prontos para o golpe de massacre. Um golpe punitivo total coordenado a partir de 3 direções do ar, da superfície do mar e dos submarinos estava prestes a cair. O ataque não começou com mísseis, mas sim com um enxame de UAVs gerandóis. Milhares deles, não centenas. Milhares de gerandóis precipitaram-se de todas as direções. Uma nuvem negra e densa desceu sobre a Ucrânia na escuridão da noite. Voavam baixo, zigue-zagueando, com os motores a crepitar cobrindo o céu. Os sistemas de defesa aérea da Ucrânia e da NATO entraram em pânico. Eles dispararam. Os complexos Gepard alemães rugiram. As metralhadoras antiaéreas dispararam freneticamente como chuva. Mísseis Iris-T da Alemanha e Nasams dos EUA foram lançados a centenas como loucos tentando abater aqueles drones baratos. Uma série de UAVs gerandóis explodiu no ar, criando pequenas bolas de fogo. Mas o enxame parecia infinito. Eram demasiados, foram concebidos para saturar, para drenar as munições antiaéreas do adversário, para exaurir o sistema de defesa. Os soldados ucranianos no solo olhavam para cima com os rostos pálidos de terror, disparavam espingardas para o céu contra milhares de UAVs em vão. E quando todo o sistema de radar da NATO estava ocupado a lidar com este enxame de iscos, quando já tinham disparado quase toda a sua preciosa munição, o golpe de aniquilação da Rússia começou verdadeiramente. Centenas de mísseis calibre K101 e Kinzhal precipitaram-se. Todo o espaço aéreo da Ucrânia entrou em alerta vermelho. As sirenes de ataque aéreo soaram em vão por toda a Ucrânia. Já era tarde demais. Do Mar Negro, centenas de mísseis calibre saltaram da água, voaram rentes à superfície do mar e depois ganharam altitude subitamente colados ao terreno, contornando colinas e embatendo diretamente nos alvos. Do céu do norte, dezenas de aviões, Tu-95 milissegundo, abriram simultaneamente os compartimentos de bombas e centenas de mísseis furtivos. K101 separaram-se da fuselagem. Os motores a jato ativaram-se e a vaga de K101 mergulhou sobre os alvos. E então, o mais assustador da estratosfera, os mísseis Kinzhal mergulharam a uma velocidade de Mach 10, como lanças do deus Zeus, como meteoritos da morte, impossíveis de interceptar. O alvo eram as centrais elétricas estratégicas da Ucrânia. A central termoelétrica de Traipilska, em Kiev, a principal fornecedora de eletricidade para toda a capital e arredores, recebeu 5 K101 consecutivos. As turbinas gigantescas pesando centenas de toneladas explodiram. A sala de controlo central vaporizou-se num piscar de olhos. Uma bola de fogo gigante iluminou um canto do céu de Kiev, engolindo toda a fábrica. Fumo negro subiu a quilômetros de altura, denso como uma nuvem de tempestade. Logo a seguir, a oeste, a central termoelétrica de Burstin, o nó elétrico mais importante que a Ucrânia usava para exportar eletricidade para a Europa, foi atingida. Mísseis calibre destruíram completamente os transformadores de 750 kV. Explosões cegantes e arcos elétricos azuis brilharam como fogo de artifício e depois apagaram-se. Todo o oeste da Ucrânia caiu imediatamente na escuridão. Mas o golpe mais cruel, o golpe de extermínio, visou Kharkiv. A central TEC-5, o pulmão energético e de aquecimento da cidade de 1 milhão de habitantes, foi atacada tanto por Kinzhal como por Iskander. Os mísseis hipersônicos perfuraram o telhado de betão armado, com metros de espessura, explodindo dentro da sala principal das turbinas. A explosão terrível arremessou um bloco arquitetônico de milhares de toneladas. O fogo alastrou violentamente. O sistema de aquecimento central de Kharkiv, que dependia inteiramente desta central, morreu instantaneamente no meio do inverno gélido. Ao mesmo tempo, em Dnipro, a histórica central hidroelétrica Dnipro-AES foi atacada. Os mísseis não atingiram a barragem, atingiram as salas dos geradores, onde estavam as preciosas e insubstituíveis turbinas suecas. Uma série de explosões rasgou a sala de máquinas, o óleo lubrificante incendiou-se, transformando a grande obra numa tocha gigante.
Uma série de subestações por todo o país, de Sumi a Odessa, de Lviv a Kryvyi Rih, explodiram simultaneamente sob o ataque preciso dos mísseis russos. Foi um ataque sistemático, preciso e impiedoso, concebido não para danificar, mas para exterminar, para apagar completamente a capacidade de recuperação. A defesa aérea ucraniana e os sistemas Patriot dos EUA ficaram totalmente impotentes. Tinham sido saturados pelo enxame de gerandóis. Algumas plataformas de lançamento Patriot tentaram lançar mísseis para interceptar os Kinzhal, mas foi inútil. Os seus mísseis voaram perdidos ou foram bloqueados pelos sistemas de guerra eletrônica da Rússia, caindo no chão. E então, as consequências chegaram mais rápido que a velocidade do som. Kiev, a cidade arrogante de 1 milhão de habitantes, viu as luzes neon, a iluminação pública e as luzes dos apartamentos de luxo apagarem-se. Tudo ficou escuro. A cidade mergulhou numa escuridão primitiva, um negro espesso e assustador. Lviv, depois Odessa, depois Kharkiv, todo o mapa da Ucrânia, no sistema de monitorização de energia da Europa, mudou de verde para preto, paralisia total. As carruagens do metro que corriam no subsolo de Kiev pararam subitamente, prendendo milhares de pessoas na escuridão e num pânico extremo. As bombas de água pararam de funcionar. Apenas algumas horas depois, a água potável desapareceu em todo o país. O sistema de aquecimento central, no frio cortante do inverno, desligou-se. Os hospitais mergulharam no caos. Ventiladores, máquinas de diálise, salas de cirurgia, tudo parou de funcionar. Os geradores de emergência a diesel rugiram, mas só aguentariam algumas horas antes de ficar sem combustível, e o combustível não podia ser transportado porque as estações de serviço também estavam sem energia. As comunicações colapsaram, a rede móvel morreu, a internet desapareceu. As estações de televisão apagaram-se, a Ucrânia foi cortada totalmente do mundo exterior. As sirenes de bombeiros e ambulâncias gritaram na noite escura e depois rarearam até silenciarem, pois também ficaram sem gasolina. O pânico nas ruas começou. Isto já não era guerra, era o colapso da sociedade civilizada. A Rússia cumpriu a sua palavra. Em apenas uma noite, com um golpe punitivo cruel, preciso e perfeitamente coordenado, a Rússia levou a Ucrânia arrogante que ousara atacar o território russo de volta à Idade da Pedra. Uma noite eterna, fria e desesperada desceu. A sombra da operação, escuridão absoluta, ainda cobria uma Ucrânia paralisada, mas a fúria da Rússia ainda não parara. O segundo golpe punitivo chegou imediatamente, mais devastador e preciso. A primeira fase foi cegar e paralisar. A segunda fase foi quebrar todas as presas e garras. A inteligência militar russa, GRU, e a inteligência externa, SVR, com uma rede espalhada como arame farpado, tinham completado o mapa da morte. Não eram apenas fábricas, eram as oficinas de produção de armas mais secretas, as mais astutamente camufladas, escondidas nas profundezas do subsolo, a última esperança de resistência de Kiev. Uma fábrica de produção de UAVs, em larga escala, camuflada, sob uma fábrica têxtil civil abandonada no distrito de Obolon, em Kiev. Uma oficina de montagem de mísseis de cruzeiro Neptune, a arma que tanto elogiavam, escondida em bunkers de betão armados sob o estaleiro de Odessa. E o mais terrível, um gigantesco depósito de munições estratégicas, contendo centenas de milhares de projéteis de 155 mm, juntamente com todos os mísseis Storm Shadow e Taurus, recém-chegados, guardados a dezenas de metros de profundidade sob o betão de uma colina em Yavoriv, junto à fronteira. Com a Polônia desenhado e supervisionado pelos próprios engenheiros da NATO, Kiev e a NATO acreditavam estar absolutamente seguros, estavam enganados, subestimaram grosseiramente a capacidade da Rússia. A ordem foi dada a partir de aeródromos estratégicos secretos. Os esquadrões de MiG-30 e MK rugiram. Os seus motores rasgaram o ar rarefeito, subindo diretamente para a estratosfera. Ao mesmo tempo, nas profundezas do território russo, as brigadas móveis de Iskander-M ergueram os seus mísseis. As coordenadas foram carregadas. O massacre das presas começou. O primeiro míssil hipersônico Kinzhal foi lançado rasgando a atmosfera a Mach 10 como uma broca mortal imparável. Alvo fábrica de UAVs em Kiev. Os sistemas de defesa aérea,
Patriot e Iris-T, ao redor da capital, permaneceram em silêncio total. Não viram nada, não ouviram nada. Os seus radares não conseguiam fixar um objeto a voar tão rápido. O míssil mergulhou à direita, perfurou o telhado da fábrica camuflada, atravessou 3 andares de betão armado espesso e explodiu no centro da linha de montagem. A explosão, comprimida no subsolo, criou uma pressão terrível, varrendo todo o edifício acima como se fosse um brinquedo de papel. Uma coluna de fumo e fogo negro misturada com produtos químicos tóxicos, destroços de UAVs e corpos de engenheiros ucranianos foi projetada centenas de metros para o céu. Milhares de drones que ainda não tinham saído da fábrica, toda a linha de tecnologia copiada, tudo se vaporizou num milésimo de segundo. O esforço de produção doméstica de UAVs de Kiev foi totalmente aniquilado. Quase simultaneamente, na cidade portuária de Odessa, 2 mísseis de cruzeiro calibre voaram rentes à superfície do mar, contornaram o sistema de defesa aérea costeira remanescente e embateram diretamente na porta de aço espesso do túnel do estaleiro. Mas o golpe decisivo foi um míssil balístico Iskander-M. Derrubou toda a estrutura de betão, abrindo a entrada do túnel subterrâneo. O segundo Iskander seguiu logo atrás, entrando diretamente. Uma explosão secundária terrível abalou toda a cidade. Dezenas de mísseis Neptune, em fase final de montagem, cheios de combustível líquido e centenas de quilos de explosivos, explodiram na linha. A chama verde, característica do combustível de foguete, foi projetada para fora da entrada do túnel destruído, transformando todo o estaleiro num forno crematório gigante. O calor derreteu até as gruas de aço gigantescas em cima. O orgulho naval, o esforço de vingança da Ucrânia, foi triturado em cinzas. Mas o golpe mais cruel, o golpe simbólico da destruição, visou Yavoriv. Este alvo não era para mísseis comuns. 3 Kinzhal foram lançados consecutivamente visando a mesma coordenada. O primeiro, com ogiva perfurante pesada, enterrou-se 30 metros em rocha e betão, rasgando a primeira camada de proteção. O segundo seguiu logo atrás, perfurando mais 20 metros, atravessando a última carapaça de aço e betão armado. O terceiro, carregando a ogiva termobárica mais potente, mergulhou no centro do depósito de munições. Um segundo de silêncio arrepiante, todo o som parecia ter sido sugado, e então toda a colina de Yavoriv explodiu. Não foi uma explosão, foi um evento apocalíptico. Centenas de milhares de projéteis de 155 mm, centenas de mísseis Storm Shadow e Taurus, ainda nas caixas, tudo explodiu ao mesmo tempo. Um cogumelo gigante de fogo e terra subiu ao céu a quilômetros de altura, cobrindo o sol. Um terremoto artificial abalou a cidade de Lviv a dezenas de quilômetros de distância. As janelas dos edifícios estilhaçaram-se, a onda de choque varreu e aplanou toda a floresta num raio de 10 quilômetros. As árvores foram quebradas como palitos. Os quartéis de treino da NATO, nas proximidades onde os conselheiros estrangeiros se escondiam, foram completamente varridos sem deixar vestígios. O solo tremeu violentamente até a fronteira polaca. O comando da NATO em Varsóvia e Bruxelas olhou horrorizado para os ecrãs. Não entendiam o que acabara de atacar. Era uma força para além da imaginação. Todo o estoque estratégico que a NATO esforçadamente enviara para a Ucrânia durante meses, toda a esperança de uma contraofensiva, desapareceu em 10 segundos. Ao mesmo tempo, as fábricas de reparação de tanques em Kharkiv, onde tentavam remendar os Leopard e Bradley destroçados após as batalhas anteriores, também foram visitadas pelos mísseis Iskander. As oficinas mecânicas explodiram, os tanques ocidentais que aguardavam reparação foram destruídos pela segunda vez, desta vez permanentemente. Numa só noite após o golpe na energia, a Rússia continuou a quebrar toda a espinha dorsal industrial da defesa da Ucrânia. Todos os esforços de produção, todos os estoques, todas as esperanças de autonomia em armamento foram aniquilados. A Ucrânia estava agora completamente nua, cega, paralisada e sem presas. Eram apenas um corpo sem alma à espera do golpe final. A Rússia ainda não estava satisfeita. Destruir centrais elétricas e fábricas de armas era apenas punir a ferramenta. Quem controlava a ferramenta, os oficiais arrogantes da NATO que ordenaram o ataque a Ryazan, ainda tinham de ser encontrados e punidos. Uma caça ao homem das mais severas e cruéis começou nas cinzas da Ucrânia.
O país era agora um buraco negro de informação e eletricidade paralisada, redes civis colapsadas. Mas foi precisamente nesse caos mortal que os oficiais britânicos e alemães escondidos foram forçados a comunicar. Tinham de reportar a Bruxelas o desastre em Yavoriv. Tinham de pedir socorro para fontes de energia de reserva. Tinham de gritar que todo o sistema de defesa aérea tinha sido saturado. Foi um erro fatal. Imediatamente todo o sistema de reconhecimento e guerra eletrônica da Rússia, que observava silenciosamente como uma besta gigante, ativou-se em simultâneo. Os complexos Murmansk BN e Krasukha 4 varreram a rede eletromagnética furiosamente em todo o oeste da Ucrânia. O céu, embora escuro pela falta de eletricidade, brilhava no espectro eletromagnético invisível ao olho humano. Os especialistas da OSNAS russa, caçadores de sinais experientes, colaram os olhos nos ecrãs de análise de frequência. Vasculharam, filtraram milhares de sinais de rádio caóticos do exército ucraniano, que gritava em desespero, procurando um único sinal. E então, ele apareceu. Um feixe de ondas curtas com encriptação de alto nível padrão, NATO, comprimido e disparado em apenas 0,3 segundos. Demasiado rápido para os sistemas obsoletos da Ucrânia, mas mais do que suficiente para os especialistas russos. Direção Lviv bloqueada, coordenadas preliminares 49,8. A voz do relatório soou calma, mas firme na sala de comando. Imediatamente, várias estações de reconhecimento da Bielorrússia de Kaliningrado e da Frota do Mar Negro rodaram as antenas. A triangulação foi concluída em segundos. O sinal não vinha de um edifício, vinha de dezenas de metros debaixo da terra, numa área perfeitamente camuflada, como um antigo centro de treino logístico da NATO, muito perto de Yavoriv, o local onde o depósito de munições fora aniquilado horas antes. O alvo foi revelado, mas o comando russo exigiu confirmação absoluta, confirmação visual. A ordem foi dada. As equipas de forças especiais Spetsnaz, GRU Fantasmas, que se tinham infiltrado profundamente na retaguarda inimiga semanas antes, agiram imediatamente. Moveram-se na escuridão através de florestas geladas, passando por postos de controlo caóticos de tropas ucranianas desesperadas pela falta de contato e comando. Eram como lobos silenciosos e mortais, aproximando-se do alvo. A base de Yavoriv parecia deserta por fora após a explosão do depósito. Mas os batedores Spetsnaz viram algo diferente. Viram as condutas de ventilação camufladas a expelir calor, apesar do frio em redor. Viram cabos elétricos blindados gigantescos enterrados à pressa, correndo para geradores a diesel de reserva que rugiam abafados no subsolo. E viram postos de guarda com sentinelas equipadas com armas padrão, NATO não soldados ucranianos, a patrulhar em desespero, olhando constantemente para o céu. Os batedores russos não atacaram. Silenciosamente ativaram microdrones de reconhecimento que voavam como insetos aproximando-se das condutas de ventilação. Microfones direcionais de alta sensibilidade captaram o som. Inglês, alemão, gritos e insultos. Estavam em pânico a reportar a explosão do depósito, o corte total de energia. Estava claro que ele era o covil. Um batedor Spetsnaz ergueu calmamente o designador laser, um feixe infravermelho, invisível ao olho humano, marcando com precisão a tampa do bunker de betão, armado a posição das condutas de ventilação, a posição da entrada secreta. Ao mesmo tempo, em órbita, os satélites de reconhecimento Cosmos da Rússia ajustaram as lentes. As suas câmaras térmicas confirmaram fontes de calor anormais vindas das profundezas, coincidindo perfeitamente com as coordenadas do laser. Os dados foram transmitidos diretamente para a Stavka. A caçada terminou, a cabeça da serpente foi encontrada. As coordenadas de cada oficial britânico, de cada técnico alemão, estavam agora no sistema de mira dos mísseis hipersônicos russos. O massacre final não começou com um quinzal, começou com um som, um zumbido inicialmente distante, que cresceu até se tornar um rugido que rasgou o céu noturno da Bielorrússia, da Crimeia, do território russo. Uma única ordem foi dada: milhares, não centenas, mas milhares de drones gerandóis e UAVs, FPV, suicidas, foram lançados simultaneamente, voaram como um rio negro, um enxame de abelhas gigantesco,
cobrindo as estrelas, dirigindo-se em uníssono para o oeste da Ucrânia, diretamente para Lviv e Yavoriv. Dentro do bunker de comando subterrâneo fortificado, os oficiais britânicos e alemães arregalaram os olhos de terror. O ecrã do radar de defesa aérea, que estava silencioso, ficou subitamente vermelho vivo. Uma parede de alvos, milhares de pontos luminosos a chegar de todas as direções. Impossível, não podem ser tantos. Pânico total. Alerta vermelho. Ataque de saturação. Disparem todos os sistemas, abatam tudo. O general britânico gritou para o rádio. Não tinham outra escolha. Tinham de proteger este último centro nevrálgico. Imediatamente, o céu de Yavoriv explodiu num espetáculo de fogo de artifício apocalíptico. As últimas plataformas Patriot PAK-3 que estavam escondidas foram forçadas a ativar o radar AN/MPQ-65, lançando mísseis caríssimos. Rastos de fogo branco subiram, perseguindo os gerandóis baratos. Os complexos Iris-T alemães também dispararam continuamente. Os seus mísseis explodiram, criando pequenas bolas de fogo no céu. As baterias Gepard rugiram, os seus 2 canhões de 35 mm cuspiram uma parede de fogo e chumbo, tentando rasgar o enxame de UAVs. Explosões sibilos, tiros antiaéreos, o rugido dos motores dos UAVs fundiram-se numa sinfonia de destruição. Centenas de gerandóis foram abatidos, explodiram, caíram como chuva, mas o enxame parecia infinito. Por cada um abatido, outros 10 apareciam da escuridão. Voavam aos zigue-zagues, mergulhavam, dominavam completamente. Os soldados da NATO no solo recarregavam freneticamente. Acabaram os mísseis Complexo B, 100 mísseis Iris-T. Solicito recarga de emergência do Patriot. Não aguentamos, mas não havia tempo. O enxame de UAVs continuava a chegar vaga após vaga, sem descanso, uma maré negra inesgotável. Estavam a cumprir a sua missão, drenar a vitalidade da defesa aérea do inimigo. Entretanto, a centenas de quilômetros dali, nos centros de guerra eletrônica da Rússia, o ambiente era totalmente oposto. Os especialistas da OSNAS, em silêncio, colados aos ecrãs, cada vez que um radar Patriot era ativado, um ponto vermelho vivo aparecia no mapa, coordenadas precisas ao metro. Cada vez que um Iris-T lançava um míssil, a sua posição era bloqueada permanentemente. Complexo Patriot número 1, coordenadas 49,9 bloqueado. Complexo Iris-T número 345, coordenadas 49,8 bloqueado. Toda a rede de defesa aérea inimiga foi totalmente revelada. As suas munições estavam quase esgotadas. A mensagem foi enviada diretamente para a STAVQA, e então, tão rápido como começou, o último gerandóis foi abatido. O céu de Yavoriv ficou subitamente silencioso, um silêncio mortal. Dentro do bunker de comando, o general britânico suspirou de alívio, encharcado em suor. Olhou para o ecrã de relatório de estado. Todas as plataformas Patriot, Iris-T, Gepard, todas tinham disparado quase toda a munição. Estavam nuas, exaustas, e o mais assustador, tinham se revelado. Tinham acabado de desenhar com as próprias mãos um mapa da morte apontando diretamente para sua posição. A armadilha do isco funcionou na perfeição. O céu de Yavoriv acabara de silenciar. Após a explosão do último gerandóis, o general britânico no bunker ainda não tinha limpo o suor da testa, acabara de ordenar a recarga de emergência. Ele acreditava ter repelido um ataque de saturação, mas estava enganado. Ele não repeliu. Ele apenas acendeu uma luz apontada à sua própria cara na escuridão. Nesse exato momento, em Kaliningrado, na Bielorrússia e nas profundezas do território russo, a ordem final foi dada. Fogo de plataformas móveis perfeitamente camufladas, dezenas de mísseis balísticos táticos Iskander-M rugiram. Riscos de fogo rasgaram a noite, subindo para a órbita. Quase simultaneamente da estratosfera, os esquadrões MiG-30 e An-Ka abriram fogo. Os mísseis hipersônicos Kinzhal, as lanças do deus Odin, separaram-se dos aviões, os seus motores ativaram-se e partiram a Mach 10. O alvo não era o bunker, o alvo eram as coisas que protegiam o bunker. Os complexos Patriot PAK-3, orgulho da defesa aérea americana, que tinham acabado de gastar a munição, estavam agora expostos e vulneráveis. Eram o primeiro alvo. As equipas do Patriot tentaram loucamente recarregar, mas não tiveram tempo. O radar AN MPQ-60 e 5 que se tinha acabado de desligar
uivou subitamente em desespero. Detetou dezenas de alvos que não eram UAVs, mas objetos hipersônicos a mergulhar impossíveis de travar. Mísseis. Mísseis balísticos. Impacto em 10 segundos. 9, 8. Gritos de pânico ecoaram. Inútil. Não podiam correr, não podiam disparar, não podiam fazer nada. O primeiro Iskander mergulhou diretamente no radar de comando. Uma explosão cegante que abalou a terra. Todo o complexo de radar, o coração do sistema Patriot, de centenas de milhões de dólares, foi rasgado como papel derretido numa pilha de metal fundido. O segundo, terceiro e quarto Iskander embateram diretamente nas plataformas de lançamento. Os mísseis Patriot restantes nos tubos explodiram no local, criando uma explosão secundária terrível, varrendo tudo num raio de centenas de metros, triturando as equipas em cinzas. Ao mesmo tempo, os complexos Iris-T alemães sofreram o mesmo destino. Os mísseis Kinzhal mergulharam a uma velocidade inimaginável. Não precisavam de grandes ogivas. Apenas a energia cinética do impacto foi suficiente para perfurar a plataforma e detonar todos os mísseis no interior. Bum, bum, bum. Cada complexo antiaéreo, um por um, foi apagado do mapa em menos de 60 segundos. Toda a rede de defesa aérea mais sofisticada que a NATO tinha estabelecido no oeste da Ucrânia, o escudo que protegia o seu cérebro, foi esmagada, totalmente aniquilada. No bunker subterrâneo, o general britânico e os oficiais alemães ficaram paralisados. O ecrã do radar que mostrava as plataformas ficou preto simultaneamente. Cada ponto verde, símbolo da defesa aérea, apagou-se. Patriot Alpha perdeu o sinal. Iris-T Bravo não responde. Toda a rede de defesa aérea do norte desapareceu. Um silêncio mortal cobriu o bunker. Olharam uns para os outros, rostos pálidos, suor a escorrer. Perceberam que o enxame de UAVs era apenas um isco. Caíram na armadilha e agora estavam completamente nus. Eram o próximo alvo. Alerta de impacto. Nossas coordenadas. Um oficial técnico gritou com a voz falhando de terror. O último radar de alerta precoce, aquele que não ousavam ligar, detetou-os. 3 sinais hipersônicos não visavam as plataformas destruídas, mas vinham à direito. Absolutamente à direito para a posição do bunker. 3 Kinzhal, 3 lanças da morte com ogivas perfurantes pesadas, lançados de 3 direções diferentes, convergindo num ponto. Tempo até ao alvo 5 segundos. Meu Deus! Foi a última palavra que o general britânico conseguiu proferir. Lá fora o solo tremeu violentamente. O primeiro Kinzhal mergulhou como uma broca de meteorito. Perfurou 40 metros de terra e betão armado camuflado, rasgando a primeira camada de proteção. O segundo Kinzhal seguiu logo atrás apenas meio segundo depois, entrando exatamente no buraco que o primeiro criara, perfurando a última carapaça de aço espesso e betão reforçado. O terceiro Kinzhal, com uma ogiva termobárica gigante, entrou no centro do bunker de comando, bem no meio da sala de reuniões, onde dezenas de oficiais britânicos e alemães estavam paralisados. Uma luz branca mais ofuscante que o sol explodiu. Todo o ar dentro do bunker foi sugado e depois explodiu com uma pressão terrível. Nem um grito. Dezenas de oficiais de topo da NATO, os cérebros mais sofisticados, aqueles que ordenaram o ataque à Rússia, vaporizaram-se instantaneamente. Não morreram, foram apagados da existência. Toda a estrutura subterrânea desenhada para resistir a um ataque nuclear tático foi triturada por dentro. O betão derreteu o aço, deformou-se a explosão terrível sem saída, repercutiu para cima, toda a colina de Yavoriv tremeu, o solo foi rasgado, uma coluna de fogo, fumo, terra e destroços de betão foi projetada centenas de metros para o céu como um vulcão recém-acordado. Toda a base colapsou, soterrando tudo sob milhões de toneladas de terra e pedra. A cabeça da serpente foi cortada, mas a fúria da Rússia ainda não terminara. Aquilo fora apenas o golpe de decapitação. O extermínio, o nivelamento de toda a área, começava agora verdadeiramente. O solo ainda não parara de tremer após o impacto terrível dos 3 Kinzhal. A poeira e as pedras ainda não tinham assentado, quando a segunda vaga de punição, a punição de extermínio, caiu imediatamente. O alvo desta vez já não era o bunker. O alvo era tudo o resto, todas as vidas, todas as máquinas, todos os edifícios. Milhares de obuses autopropulsados, M-S e Koalitsiya SV,
que tinham sido destacados no anel de aço envolvente, rugiram simultaneamente. Não visavam um alvo específico, visavam toda a base de Yavoriv, disparando por quadrantes pré-definidos. Uma tempestade de fogo e aço de 152 milímetros caiu uma chuva de artilharia sufocante, nem uma brecha nem um segundo de pausa. Os soldados ucranianos e os restos da NATO, que sobreviveram àqueles que rastejavam para fora dos escombros após a explosão do bunker, foram imediatamente despedaçados. Não tinham onde se esconder, o solo foi arado a metros de profundidade. Os quartéis armazéns, parques de estacionamento de blindados, tudo explodiu sob a barragem de artilharia precisa e densa. Caminhões de combustível, transporte de munições, ambulâncias, tudo ardeu como tochas vivas. Depois o silvo horrível dos foguetes soou. Dezenas de sistemas Smert e Tornado S lançaram milhares de rockets. O céu noturno brilhou novamente com milhares de riscos de fogo. Caíram, transformando toda a área num mar de fogo gigante. Munições de fragmentação explodiram no ar, espalhando uma chuva de aço e fogo em cada recanto, eliminando os últimos que tentavam esconder-se. O fogo alastrou de edifício para edifício, mas o pior pesadelo ainda não tinha chegado. Da escuridão, os veículos com sistemas de lança-chamas pesados, Tossuma Buratino, a arma que semeia o maior terror, avançaram calmamente para a posição. Os seus tubos ergueram-se e abriram fogo. Centenas de ogivas termobáricas caíram e explodiram, criando bolas de fogo gigantescas que sugaram todo o oxigênio. O fogo irrompeu do próprio ar. Todos os abrigos, todos os túneis restantes foram neutralizados. O ar no interior foi totalmente queimado. Qualquer pessoa que tivesse sobrevivido à artilharia e aos rockets foi incinerada ou morreu sufocada num instante. Isto já não era uma batalha, era uma purga, um extermínio absoluto pelo fogo. E então o golpe final chegou. Das nuvens altas surgiram os bombardeiros estratégicos, Tu-20 e 2 em 3. Abriram os compartimentos de bombas e lançaram as bombas FAB-3000 destruidoras de bunkers de 3 toneladas. Cada bomba explodiu, criando um sismo artificial, uma coluna de fogo e terra subindo a quilômetros de altura. A força da explosão foi tal que apagou tudo. Não apenas destruiu, mas apagou. Toda a base de Yavoriv, orgulho de treino da NATO, centro de comando britânico e alemão, cheia de armas modernas, foi completamente varrida do mapa. Nem um edifício, nem um veículo, nem uma vida. Restou apenas uma terra negra e esburacada, com dezenas de quilômetros quadrados a fumegar sob o céu noturno. Um silêncio terrível e pesado cobriu as cinzas, sinalizando o fim de uma lenda e o início de um pesadelo para a NATO. A destruição total em Yavoriv não podia ser escondida. Era demasiado grande, demasiado cruel. A explosão do depósito, seguida pela decapitação do bunker e finalmente o nivelamento por artilharia e bombas, criou um sismo registrado por estações de observação na Polônia, Eslováquia e Hungria. A informação não podia ser abafada. A Ucrânia e a NATO sofreram perdas inimagináveis, não só em armas, mas em vidas humanas. Moscovo não ficou em silêncio desta vez. Na manhã seguinte, o Ministério da Defesa russo organizou uma conferência de imprensa breve, fria e dura. O porta-voz russo saiu calmamente, sem sorrisos, sem gestos supérfluos. Não condenou, apenas anunciou a verdade. A Rússia confirma ter realizado um ataque de retaliação em larga escala contra centros de comando militar estratégico no oeste da Ucrânia, em resposta ao ataque terrorista de Kiev contra infraestruturas civis russas. E então desferiu o golpe fatal. A Rússia divulgou as identidades, patentes e números de série de dezenas de oficiais superiores britânicos e alemães que morreram dentro do bunker de Yavoriv. A lista incluía um brigadeiro-general britânico, o homem que planeou o ataque Storm Shadow, e vários coronéis e engenheiros-chefes alemães responsáveis pela operação dos mísseis Taurus. As provas foram apresentadas imediatamente, gravações ultra-secretas do pânico final dentro do bunker, captadas pelos Spetsnaz e imagens de satélite irrefutáveis. Um terremoto político explodiu mais forte que a explosão do Kinzhal. Toda a Europa ficou atônita. Os cidadãos britânicos e alemães, a quem os governos garantiam que apenas enviavam ajuda e treino, descobriram agora que os seus filhos e oficiais estavam a combater diretamente e a morrer horrivelmente em solo ucraniano. A indignação explodiu.
Centenas de milhares de pessoas saíram às ruas em Berlim e Londres para protestar. Já não pediam paz, gritavam: mentira, demissão, retirada imediata. Destruíram, exigiram que o governo assumisse a responsabilidade por ter empurrado o país para a beira de uma guerra direta com a Rússia. Os governos britânico e alemão caíram na pior crise de confiança da história. Foram forçados a admitir parte da verdade, mas era tarde demais. O prestígio da NATO desfez-se em fumo. Enquanto o Ocidente cambaleava no caos político e no medo extremo, Moscovo enviou uma última mensagem, não por canais diplomáticos, mas através de uma declaração oficial transmitida para todo o mundo. A mensagem era breve, clara e fria como aço. Qualquer presença armada da NATO, sejam conselheiros técnicos ou soldados em território ucraniano, será considerada um alvo hostil, legítimo. A Rússia provou que a sua palavra não é um aviso, é uma promessa. E qualquer um que ouse testar essa promessa enfrentará a destruição total, sem misericórdia.